pensamento, numa só fé, engrandecer, enaltecer o seu bendito nome, a sua bendita pessoa. O Senhor é muito bem-vindo aqui, Senhor. Afinal de contas, se o Senhor não estiver aqui, a vida não tem graça. O culto não é culto, é apenas, Senhor, um show ou uma palestra de autoajuda. Mas com o Senhor aqui tem vida, vida com abundância. Com o Senhor aqui tem culto, com o Senhor aqui tem ensinamento. Ensinamentos esses, ó Pai, dos quais ficam guardados, gravados no nosso coração. Por isso, ó Deus, nesta noite, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor manifeste sobre nós o seu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, mais uma vez derrame sobre nós o seu poder, a sua glória, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor, os nossos entendimentos. Renove, Senhor, a nossa mentalidade. Renova, Senhor, os nossos pensamentos, ó Pai. E que tenhamos em nós os pensamentos do Senhor, que são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Senhor, tudo nesta noite concorra para a glorificação da sua pessoa. Pai, como disse o salmista, não a nós, mas ao seu nome, ao Senhor seja a honra, glória e louvor para sempre. De nada, Senhor, esteja o homem, mas que o Senhor esteja no centro das atenções, ó Pai. Como disse Senhor João Batista, que diminua eu, para que o Senhor apareça e cresça. Bendito seja o Senhor. Usa os teus ministros, usa os teus músicos, usa, Senhor, o seu povo, os seus trabalhadores, não somente neste ministério, mas também, Senhor, os demais ministérios. Sejamos todos usados nas tuas mãos. Em o nome do teu santo Filho Jesus, ó Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Você pode estar em pé, você que já falou com o Papai do Céu. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, a paz seja convosco. Cumprimenta o seu vizinho aí com a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe a espada? Está com a espada aí, irmão? Está com a espada aí? Não pode ficar sem essa espada. Salmo 133. Esse salmo, ele é um hino muito bonito que o povo israelita cantava indo ao templo. Esse salmo é um salmo muito lindo, onde fala a respeito da união entre os irmãos. E o salmo começa dizendo, né? Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí o salmista vai procurar algo para se parecer com a união entre os irmãos. E ele diz, é como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aí ele vai usar mais um exemplo, ele vai buscar mais um exemplo e ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O monte Hermon que ele traça aqui é um monte alto, onde o orvalho que lá caía, escorria pelas montanhas, e o salmista vai observando aquelas águas escorrendo, e ele vai vendo naquele deserto, que aonde aquelas águas passavam, havia vida, havia plantações. Então ele vai fazer aqui um paralelo, dizendo que uma família unida, que um povo unido, que
que os irmãos unidos é como esses dois exemplos, como o óleo da unção, e o óleo nós sabemos aqui que é tido como o Espírito Santo, e também como o orvalho que desce do Monte Hermon, ou seja, tem vida. Na união entre a família, entre a igreja, entre o povo, tem a unção de Deus e a vida. E aí diz o texto no finalzinho, ali aonde? Na união. Ali na união, ordena o Senhor a sua bênção. É uma bênção ordenada, é uma bênção imposta, é uma bênção impetrada. Ordena o Senhor a sua bênção, e o proverbista diz, e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E ordena também a vida para sempre. Não é somente aqui, é para lá também. Ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Ou seja, vida eterna, salvação eterna. Mas, meus irmãos, o diabo quer fazer de tudo para trazer desunião entre a família, entre o casal, entre a vida profissional, entre os irmãos da igreja. Ele quer trazer desunião. E o Senhor quer nos trazer união. União na família, união no ministério, união no trabalho. Por quê? Porque um povo unido é um povo, como diz as escrituras aqui, abençoado. Um povo unido é um povo abençoado e salvo. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia no assento e vamos orar no coletivo. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está no nosso meio. O Deus glorioso, o Deus compassivo, o Deus santo, o Deus misericordioso, aquele que nos ama, aquele que nos chamou, aquele que está conosco todos os dias. Pai, que essa união do salmista nesse salmo esteja latente na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, aonde estivermos, Senhor, que nós tenhamos um coração unido, um povo unido, porque, Senhor, a união do povo, a união do povo traz benefício e não malefício. A união da igreja traz um benefício tremendo para o seu reino aqui na terra. Portanto, Senhor, ordena a sua bênção para a vida do seu povo. Ordena, Senhor, a salvação nesta noite para a vida do seu povo, para aqueles que ainda não são salvos. Recebamos juntos as bênçãos do céu, em nome de Jesus. Recebamos juntos a salvação que o Senhor já nos salvou. Mas não é só para nós, é para os nossos filhos, para nossa família, para todos quantos amam a vinda do Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Diga ao teu vizinho, já começou a entender? Pode perguntar na unção do Espírito Santo. Já começou a entender, né? O mistério de Deus aqui hoje. É hoje. Já começamos a entender o mistério de Deus aqui hoje. Não é separação, é união. Não é divisão, é união. Um país dividido, e hoje nós falamos de manhã, o nosso Brasil está governado em prol de mentiras, de divisões. Como é que o negócio desse vai dar certo? Não dá. Mas por que ainda não está tudo arrebentado? Porque tem um povo ainda unido que ora. Tem uma igreja ainda unida que busca a presença do Deus Todo-Poderoso. E quem veio adorar? Ó, vou perguntar de novo, hein? Não é cantar apenas, é quem veio adorar. Muda. Porque muitos vêm cantar, vê a letra ali, canta, da boca para fora. Adorar são poucos, e que você e eu estejamos no meio desses poucos. Porque a adoração não sai daqui, a adoração sai daqui. A adoração estremece aqui dentro. Adoração é um reconhecimento de quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Adoração sai em forma também de gratidão. E se você perceber alguém chorando em meio ao louvor, não se preocupe,
É só os gratos a Deus que esboçam reações na presença desse Deus. Se você vê alguém adorando para valer, não fique aí constrangido. Sabe por quê? Porque só essa pessoa sabe as lutas que ela vem passando, as lutas que ela enfrentou, e aqui ela vai extravasar. É o lugar de extravasar, é aqui. É o lugar de nós glorificarmos ao Senhor. Então vamos louvá-lo, vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Bendito seja o Rei. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos se alegrar na presença do nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. E o povo de Deus cantando: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, Santo e Poderoso. Oh, aleluia. Meu Jesus da glória. O Senhor revelou algo tão lindo no meu coração a respeito desse hino. Ele falou: você viu, meu filho, o nível de fé que Abacuque estava ao escrever essa canção? Ele estava, como eu disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber, nem vos preocupeis com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá para você entender um homem semelhante a mim, a você, com uma pena na mão, compondo esse hino: Senhor, essas crises que chegaram no país, quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja o boi no curral, não tenha carne, não tenha alimentação, não tenha nada, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Que fé é essa? Que explicação é essa? Não tem explicação mesmo. É só aqueles que são espirituais. Os espirituais discernem todas as coisas. Discernem tanto as coisas espirituais quanto as coisas naturais. Agora, os naturais não discernem as coisas do Espírito. Aí as pessoas pensam: como é que pode? Essa pessoa está na igreja, tanta luta, tanta frustração na vida, como é que pode chegar aqui, levantar a mão? A goelinha dele fica: ainda que a figueira não floresça, e fica glorificando a Deus. Como é que pode? Isso chama-se fé. Fé, fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira oh, glória a Deus, dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Adore! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Jesus querido! Aleluia ao Deus da nossa salvação! Oh, aleluia! Vê se chegou mais alguém perto de você que você não cumprimentou ainda. Eu estou insistindo nisso, estamos insistindo nisso por conta da comunhão. Que o Senhor vos abençoe. Oh, glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz. Aleluia. E que nós venhamos aqui, continuemos aqui a adorar aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro. Não foste vós que escolhestes a mim, ele já disse. Eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deis frutos, e os vossos frutos sejam permanentes. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Rei. Oh, glória a Deus. Sou eu para que o grande receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim ser. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim,
há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Diga isso com convicção. Aleluia. Você foi comprado por um alto preço, comprado pelo sangue de Jesus. Você é filho de Deus, não mais escravo, mas agora herdeiro, herdeiro de uma vida eterna. Você é filho de Deus, você é mais que vencedor. Não importa se o mundo não tem te valorizado, o Senhor diz que nós temos valor. A nossa alma é valiosa, aleluia, e Ele nos comprou com preço de sangue. Oh, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre em ti será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, seja louvado, exaltado. Obrigada por nos dar, Senhor, essa identidade de filhos, Deus. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor, querido. Ele está aqui nesse lugar, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória que você possa oferecer nessa noite. Não feche a sua boca, não. Continua adorando, aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó
Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Irmãos, vamos cantar essa parte com a nossa melhor voz. Vamos exaltar aquele que é o único que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração. Que nós venhamos cantar e agradecer todos os dias da nossa vida. Então que nós possamos cantar essa parte com todo o nosso ser. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Rei. Bendito seja o Rei dos Reis.
e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Tome seu assento. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Que maravilha poder adorar ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, vou chamar aqui a tia Marília e a minha esposa. Chegue cá um pouquinho. Aleluia. Tia Marília está ali. A minha esposa, juntamente com a tia Marília, minha esposa fica, né, nos bastidores, me ajudando bastante, né, no ministério. Sem ela eu não sou nada, não tem nem jeito, né? E a Marília é a nossa líder do ministério infantil. Então assim que eu quero pedir aos irmãos que Deus pediu para mim passar para a igreja. Observem o comportamento dos seus filhos. Os pais, né, que têm os seus filhinhos maiorzinhos um pouquinho, pega o celular dele, vê o tipo de conversa, o que está se passando. Né? Quando acabar o culto, né, às vezes a gente fica aqui conversando um pouquinho, dá uma descidinha lá, vê como é que tá as brincadeirinhas deles, né? Nós não estamos vendo nada anormal. Mas assim, eu já vi cada história, irmãos, e dentre tantas histórias, vocês acreditam que uma vez uma mãe, né, brigou com outra mãe dentro da igreja, uma saiu nos tapas com a outra? Já pensou uma coisa dessa? Onde está a reverência? Então assim, a minha esposa, ela sempre vai chamar a atenção. Se ela vê algo anormal, ela já vai chamar a atenção e vai chamar a mãe e o pai para conversar. Então assim, ela tem um zelo muito grande com as coisas de Deus. Até porque ali fora está a placa Comunidade Evangélica Morágape. Então aqui é a casa de Deus, e aonde é a casa de Deus tem que ter organização, respeito, reverência. E a tia Marília é a nossa líder do ministério infantil. Então você, papai e mamãe, converse um pouquinho depois do culto com a tia Marília a respeito do seu filho. Pergunte, Marília, como é que está o comportamento da minha criança, o que você tem notado? Para vocês começarem, e juntos, todos nós juntos, a orar pelos nossos filhos. A minha está maiorzinha, e eu estou só esperando ela chegar hoje. Depois do culto ela teve um compromisso ali, depois ela vai chegar, eu vou pegar o celular dela para ver. Porque não é nossa responsabilidade isso, meus irmãos. E não adianta as criancinhas aí, né, estão lá, querer apagar as mensagens, que nós vamos descobrir muita coisa. Então nós vamos descobrir muita coisa. Então o Senhor tem zelo para conosco. Né? Então eu chamei essas irmãs aqui, a minha esposa, com mais a irmã Marília, para a igreja estar sempre conversando, né, com elas a respeito dos nossos filhos. Porque os nossos filhos aqui é onde eles aprendem. Né? A educação é lá na casa de vocês. Aqui nós vamos passar a educação espiritual. Então aqui ninguém vai, né, escrachar, escorraçar, nada disso. Só vai chamar atenção e vai procurar o papai e a mamãe para conversar e orientar. Amém, meus queridos? A senhora quer falar algo? Não? Está aqui o microfone. Aleluia. Enquanto ela vai falar algo aqui, eu vou tomar uma aguinha. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. O que o pastor falou é importante, né? Porque os nossos filhos, eles são uma bênção. Mas eles saem um pouquinho do trilho, não é? Não tem jeito. Toda criança é assim. Então a gente precisa ficar um pouco atento a eles, observar. Eu até hoje tive uma conversa com os meus juniores e adolescentes ali. E expliquei para eles que eles estão numa idade de descoberta. Então vai ser normal, sabe? Certas atitudes, o jeito de falar, vai ser normal. Mas que eles precisam tomar cuidado, porque às vezes isso pode ofender alguém. Então é nisso que eu peço para os pais ficarem atentos. Porque desde os pequenininhos, eles começam a tratar uns aos outros com indiferença. Sabe? Eu quero ficar com esse, não quero ficar com esse. Só que aí esse que não tem ninguém ali perto, ele fica magoado. Então, a gente conversa aqui, né, Marília? A gente ensina, a gente fala sobre a comunhão, sobre o respeito. Mas eu peço que os pais também façam isso na casa de vocês, tá? Conversa, fala, olha, não vamos fazer diferença de um e de outro, vamos ficar junto, não vamos ter essa que fica mais aqui ou esse que fica mais lá. Porque senão, eu tenho dentro da igreja a criança que fala assim, eu não gosto, ninguém gosta de mim. E eles são pequenos, e eles falam isso, então isso afeta eles, né? Até eu estava explicando para as meninas, que eu falo desde os pequenininhos, tá? Que mulher, ela é um pouco
sentimental. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá bem. Então, se você falar com ela de algum jeito agora, ela pode nem ligar. Mas se você falar desse mesmo jeito amanhã, ela vai se ofender. E as mulheres, elas são desde as pequenininhas. Quem tem pequenininha sabe que elas são geniosas, né, pastor Harold? Elas são pequenas, mas são mulheres. E elas têm o seu jeito difícil. Então, toma cuidado. Prestem atenção lá em casa, converse, presta atenção na escola. Observe bastante, porque não é fácil. E eu quero pedir outra coisa para os pais, tá? A hora que acaba o culto, primeiro na hora que chega para o culto. Chega para o culto, chega mais cedo. Não deixa as crianças descer lá no campo para brincar. Porque tem gente aqui orando. E eles vão brincar, eles vão correr, eles vão gritar e vai atrapalhar quem está aqui orando. Eu já conversei com eles sobre isso, mas vocês reforcem na casa de vocês, tá bom? Acabou o culto, deixa eles brincarem à vontade. Eles vão correr, vão pular, vão gritar, eles estão brincando. Mas não vão deixar eles à vontade, porque, gente, sabe o que eles estavam fazendo esses dias? Eu pus luz aqui, mas lá no campo é escuro, eles estavam descendo lá no escuro brincar. E é do maior ao menor. E é perigoso, porque aqui tem bicho. Eles podem se machucar. Então, fiquem atentos. Estão brincando? Beleza, mas vai olhar. Porque, gente, criança faz arte. Eles fazem besteira. E a gente, às vezes, está... Eu conheço casos de criança que foram molestadas, abusadas, com o pai e com a mãe perto e nem percebeu. Então, a gente, como igreja, a gente tem que despertar, tá? Por favor, despertem a isso. Não vai a gente estar aqui, estar conversando com os irmãos e tal, e deixar os filhos lá embaixo no escuro, porque é perigoso. Tá bom? Que maravilha. Só lembrando aqui também, irmãos, esse conselho vale também para os nossos filhos casados, viu? A minha esposa, de vez em quando, ela chama minha filha casada, senta aí, vamos conversar. Porque nós estamos na reta final. Daqui a pouco nós vamos embora. Então, seus filhos já estão um pouquinho fora do trilho, chama para conversar, orienta, né? Dá ali os conselhos, porque isso é sementes que são plantadas e vai brotar, e vai frutificar. Né, Marília? A paz do Senhor, irmãos. Olha, eu não sou muito de falar que eu me atrapalho, mas o pastor chamou e eu lembrei, né, de filhos entrando na adolescência, e eu tive muito trabalho com a Ana Júlia, viu? Olha, Ana Júlia quase me deixou de cabelo branco. E assim, a gente fala assim, mas filho de crente é crentinho. Irmãos, não se engane. Não se engane. Mas meu filho está na igreja, ele não vai fazer. Ele faz, que eu sou prova. E por várias vezes eu chegava, pastora, eu não sou digna de ensinar, porque eu não consigo doutrinar os meus. Ela falava, põe diante do Senhor, que Deus cuida. Mas o meu papel de mãe eu tinha que fazer. E por várias vezes tive que pôr de castigo, aplicar a varinha da correção. E Deus está forjando o caráter dela hoje, graças a Deus. Mas assim, irmãos, a gente não pode brincar. Não pode bobear, não, que o inimigo não brinca. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastora Lu, fica aqui já, então. Vamos apresentar essas crianças lindas. Graças a Deus, que vão ser apresentadas hoje. Está aqui os certificados, que é a Lorena, que são as filhas do Diógenes com mais a Maria, e a Francisca Lohane. Olha, nomes chiques. Lorena Nicole, Francisca Lohane. Chegue para cá, nós vamos apresentar essas crianças ao Senhor, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14, né? Que devemos apresentar no templo. Então está aqui. Qual que é qual aqui? A Lorena? Já foi buscar outra. Glória a Deus. Essa é a Lorena. Que coisa linda. Que maravilha. Olha só. E está vindo lá a Francisca Lohane. Olha aí que benção. Que coisa mais linda. Glória a Deus. Chegou uma ganhadora de almas. Olha aí. Olha só, as filhas bonitas. Vamos apresentar o Senhor. Vamos ficar de pé. Então está aqui Francisca Lohane. Chegue para cá. Deus abençoe, Lohane. Deus abençoe a sua vida. Muito bonita. E aqui está a Lorena. Aleluia. Será que eu lembro ainda como que funciona isso? Ajuda aqui. Aqui. Isso. Eita, Jesus. Faz muito tempo já, Diógenes. Está com 16. Minha esposa ajuda aí. Só para vocês verem. Olha que coisa mais linda. Aqui, assim. Estendo as mãos para cá.
Senhor, nós apresentamos a Ti essa criança, Pai. Deus, que o Senhor faça dela uma ganhadora de almas. Abençoa, nós profetizamos sobre a vida dessa criança as bênçãos do céu, saúde, graça, a unção, proteção e sabedoria aos pais para criar nos seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Continua com as mãos estendidas. Senhor, também apresentamos diante do Senhor a Lohane, ó Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça essa moça, que ela venha a ser, Senhor, uma jovem cheia da tua unção. Deus, em nome de Jesus, todos os traumas sejam expulsos, Senhor, da mente, do subconsciente, ó Pai. E tudo que ela chorou, que o Senhor agora comece, a partir de então, Senhor, a recompensar com muitas alegrias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Abençoa essa família. Abençoa, Senhor, os demais filhos, o Lorenzo, ó Pai. Abençoa, Senhor, o outro filho. Todos sejam alcançados por Ti, para a sua glória e para o seu louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos tirar a foto, então. Glória a Deus. Será que cabe nós na foto de hoje? Acho que cabe, né? É. Oh, glória a Deus. Coisa linda, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Assinar aqui para vocês o certificado, né? Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Aleluia. Então, certificamos que Lorena Nicole Silva foi apresentada no dia 29 de 1 de 2023, na Comunidade Evangélica Amor Ágape. E também a Lohane Silva, filhas de Diógenes e Maria. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus, viu? Deus continue abençoando em nome de Jesus. Muito bonito a família de vocês. Isso. Pode sentar um minutinho mais? Eu vou chamar agora aqui o irmão Rafael Rodrigues com a irmã Letícia. A Letícia Rodrigues está aí? A Laís, deixa eu ver quem que está aqui. Ah, é. Deixa eu ver aqui que eu estou confundindo então. A Laís Keller. Chega cá, pastor Harold. Vamos entregar aqui os certificados. Então não é a Letícia não. A Letícia já está fazendo ainda, é verdade, a Letícia. É depois, viu, Letícia? Espera um pouquinho. Então é o Rafael Rodrigues com a Laís. Eles concluíram o discipulado, né? Então aqui, pedi para a Laís, primeiro a Laís dá uma assinatura aqui. Né? Hoje eu estou meio confuso aqui. Eita Deus. Aleluia. Aqui o Rafa dá um visto para nós aqui. Aleluia. Pô, de Deus, são umas assinaturas bonitas, né? Glória a Deus, né? E esses queridos irmãos, né, concluíram o discipulado, né? Então, cadê a foto ali? Vamos ficar aqui para tirar foto, então. Aqui, isso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que maravilha. Então, o discipulado é muito importante na vida do cristão, né? Faz a gente crescer em graça e conhecimento. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar então e dar um recadinho para a gente entrar na palavra desde já. Essa semana aqui, então, preste bastante atenção. Nós temos culto amanhã, oração. Quarta-feira tem culto. Quinta-feira é o segundo dia da campanha, lá na casa do irmão Alexandre, no Jardim Manacá. Então, na quinta-feira, se Deus quiser, eu vou estar. Deixa eu ver se vai ter reunião. Se não tiver reunião, eu vou estar com os irmãos lá. E no sábado é o culto com os homens. Então, o culto com os homens é sábado agora, às 19h30, né? Depois precisa definir, depois do culto, se vai ser carne no tacho, chá com bolacha, ou churrasquinho para os homens aí. Ok? Então, mulherada, mandem seus maridos para cá. Estou namorando, fala para vir aqui. Porque o Senhor tem uma tratativa com nós homens aqui no sábado. Ok? Então, culto no sábado, domingo, escola bíblica às 9 da manhã. E domingo à noite o nosso culto. Tem coisa melhor do que servir a Deus? Não tem, né, irmãos?
Então é isso. Tem mais alguma coisa, pastor? Fora isso? Hã? Não, ainda não. Ainda não. Ok. Vamos estar em pé e vamos à palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios. Minha esposa perguntou se vai começar já amanhã de consagração, né? Que antecede a Santa Ceia. Eu estava esperando o barracão ficar pronto para ter um momento. Mas assim, os irmãos que puderem, né, estar chegando domingo de manhã mais cedo, é muito importante para nós estarmos em jejum, em consagração a Deus, para que o Senhor venha, né, abençoar a nossa vida e nós venhamos através do Espírito Santo, a matar a nossa carne através do jejum, da consagração, da leitura bíblica, porque a raiva não pode existir, o ódio não pode existir. Entre nós tem que haver na nossa vida a paz, a harmonia, o gozo, a satisfação. Quem achou Efésios capítulo 2, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem hoje é como deve ser minha vida na igreja. Vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Por aquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, a sua palavra é lida. Nós precisamos agora da revelação do seu Espírito, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite uma vez mais, neste tema que o Senhor colocou, como deve ser a minha vida na igreja. Senhor, eu não tenho nada de mim, se o Senhor não estiver aqui comigo. Por isso, ó Deus, leva cativo todo o nosso pensamento a Ti, e que se abra os nossos olhos e ouvidos espirituais. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nos assentar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos uma belíssima escola bíblica. Você sentiu falta de alguém hoje? Diga aí, senti falta de você na escola bíblica. Senti falta de você na escola bíblica. Tem alguns que trabalham que não tem como estar. Mas é importante, irmãos, a escola bíblica é importantíssima. E nós aprendemos na escola bíblica sobre a Bíblia Sagrada, lógico. Escola bíblica para aprender sobre a Bíblia. E nós, a classe dos adultos, estamos aprendendo sobre as profecias bíblicas. Então, nós vimos que a Bíblia sintetizada, ela tem profecias para Israel, exclusivamente para Israel, o povo escolhido por Deus, em 3 fases. Na primeira fase, quando Israel
sai do Egito, abençoados por Deus, estão abençoados por Deus. Essa é a primeira fase. O povo prospera, o povo, Deus se agrada, o povo fica gordo espiritualmente falando, fica sadio espiritualmente falando. E depois tem a segunda fase, que é a fase do povo se afastar de Deus. Começaram um afastamento, uma apostasia. E nessa segunda fase, o Senhor então levanta os profetas para profetizar, ungiu com o Espírito Santo para trazer o povo à sensatez, o povo voltar para a presença de Deus. E nessa segunda fase, o povo teimoso não quis saber de Deus. Deus então dispersou o povo, espalhou o povo, tirou o povo dele da terra prometida. Estão espalhados até os dias de hoje. O povo foi parar no que a gente sabe que é em Ezequiel 37. Morreram espiritualmente, secaram espiritualmente e ficaram como um vale de ossos secos. E o Senhor então agora tem a terceira fase que está se cumprindo na vida desse povo, que é a restauração espiritual da nação. E nós falamos hoje para nós prestarmos bastante atenção nos movimentos que estão acontecendo. Tem muitos israelitas na Argentina. E você já sabe que o PIB da Argentina, né, caiu muito e a inflação subiu muito. Por que Deus está permitindo isso na Argentina? Chegar essa crise na Argentina. É para o povo dele, voltar para o país. Voltar embora para Israel. Porque o Senhor está num processo de restauração na vida da nação. Que começou, né, desde os dias de 1947 na ONU. Então, a profecia para Israel em 3 fases. Profecias para os gentios, que somos nós. Aqueles que não são da estirpe de Israel. São gentios em 2 fases. A primeira fase, que é os gentios odiosos de Deus e do povo dele. Tem muitos de nós aqui que não gostavam de crente e agora somos crentes. Tem muitos de nós aqui que não gostavam de Deus e agora não vivemos mais sem Deus. Então, essa é a primeira fase dos odiosos e a segunda fase dos gentios que agora vão pertencer ao que a Bíblia narra para a fase da igreja. E é justamente aqui, na fase da igreja, então tem profecias para Israel em 3 fases, profecia para os gentios em 2 fases e profecias para a igreja, que é todo o povo, Israel, japonês, chinês, sul-americano, latino-americano, europeu, todos agora fazem parte da igreja que o Senhor criou. E é justamente isso que nós lemos no capítulo 2, onde fala-nos a respeito de que a partir do dia que o Senhor chamou Pedro para um bate-papo e disse para ele, tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então, a partir daquele dia, o Senhor estava dizendo, eu vou inaugurar a minha igreja. E na minha igreja agora vai fazer parte, tanto seja israelita, como também qualquer gentio. Aceitou o sacrifício da cruz, está na igreja. Glória a Deus por isso. E na igreja, o Senhor então levanta os apóstolos. Dentre eles, o apóstolo Paulo, que ele fala que ele era um nascido fora do tempo. Ou seja, ele se converteu depois. Ele não andou com João Batista. Então, pelo decreto de Pedro, o apóstolo Paulo não poderia ser apóstolo. Porque Pedro decretou, só pode ser apóstolo quem andou desde os dias de João Batista, quem viu Jesus ser assunto aos céus, e Paulo não viu nada disso. E aí Paulo vai dizer para nós, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, que foi arrebatado até o 3º céu e lá viu coisas maravilhosas. Então imagino, estou conjecturando que num bate-papo entre Paulo e Pedro, Paulo fala assim, Pedro, você decretou lá em Atos capítulo 1 que não tem como ser apóstolo quem não andou com João Batista, quem não viu Jesus ser assunto aos céus, mas deixa eu falar para você, eu estive no 3º céu, serve? Oh, glória a Deus. E Paulo então foi levantado por Deus para pregar para os gentios e deixou para os gentios a doutrina da igreja. Então a igreja não é uma igreja abandonada,
A igreja tem os seus princípios, a sua doutrina. Doutrina, quando você ouve de alguma outra religião falar, a sua igreja não tem doutrina, porque vocês não usam saia comprida, não usam cabelo comprido, vocês não usam véu, e vocês não têm doutrina. Aquilo é costume. Doutrina é o que nós vamos estudar aqui agora. Doutrina são coisas imutáveis. No domingo passado, nós vemos pela palavra de Deus a doutrina para a família. Como é que o marido deve tratar a esposa, como é que a esposa deve tratar o marido, como é que deve se tratar os filhos. Então, começou para a família. E agora o Senhor tem doutrina para a igreja. Como é que nós devemos nos portar? Nós que aceitamos a Cristo, temos responsabilidades de uns para com os outros. E Deus deixou uma doutrina para falar sobre esse assunto. Você está com a sua Bíblia em mãos, em punho? Vamos agora para a carta de Éfeso, capítulo 4, e vamos nos deliciar nesses assuntos de como deve ser a minha vida agora que eu estou na igreja, como é que eu devo me portar. Então hoje nós vamos aprender como devemos nos comportar na igreja, perante os irmãos e também perante a sociedade. Ei, pastor, eu achei que era só aceitar Jesus e estava tudo certo. Não, senhor e não, senhora. Deus tem doutrinas para a família, para o ministério. Quem está preparado para receber, diga glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, no versículo 1, em primeiro lugar, uma pessoa cristã precisa entender e viver de modo digno com a vocação. Nós recebemos uma vocação. E a palavra vocação aqui no original vem do grego klesis, que significa convite divino para abraçar, para não largar mais a salvação de Deus. Convite divino que Deus nos fez para herdarmos a salvação. E aí o texto começa dizendo, Paulo está dizendo, rogo-vos que vocês andem de modo digno, com a vocação do qual vocês receberam. É falar e ter peso na tua palavra. É falar e cumprir aquilo que falou. É comprar e pagar, porque você carrega não mais o teu sobrenome, você carrega um sobrenome de cristão. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então temos que andar de modo digno com a nossa vocação. Deus nos deu uma vocação. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo, andar de modo digno significa que as minhas ações e atitudes precisam ser atitudes e ações de uma pessoa que agora tem a salvação eterna na alma. Aleluia. Muda o nosso pensamento, muda a nossa mentalidade. Então, primeira coisa, eu devo me portar como uma pessoa salva. É algo muito sério isso. Não é brincadeira. Segundo, capítulo 4 ainda, versículos 2 a 6, diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, uma pessoa que anda de modo digno da sua vocação é uma pessoa que se preocupa em ser cheia do Espírito Santo para poder assim cumprir o que Jesus deixou em Lucas 10:27, que diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força,
com todo o seu entendimento. Eu pergunto a vocês, buscar a Deus na escola bíblica é sinônimo de amá-lo, sim ou não? Quem concorda? Buscar a Deus nos cultos de oração é sinônimo que eu estou falando com Ele que eu amo estar na casa dele, sim ou não? Quem concorda, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, se você ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento, você se esforça para estar na casa dele. Conversão é isso. Conversão é isso. Se esforçar para estar aonde Deus está, nas coisas que Ele deixou. Lembra hoje de manhã, na escola bíblica ainda, quando Noé vai profetizar para a nação pós-diluviana. Esses dias eu saí aqui e vi o arco-íris, e eu louvei a Deus, agradeci a Deus aqui, falei, se não fosse esse sinal. Isso aqui é encher de água de novo. Mas Noé, a Bíblia diz que ele se embebedou, e aí ficou meio atrapalhado, e aí fez coisas que não convém. Um dos filhos dele, por nome de Cã, entra na tenda dele, vê o pai todo nu, e vai lá fazer chacota do pai para os irmãos. Os irmãos sérios, Jafé e Sem, vêm de costas, com um pano, cobra a nudez do pai e coloca o pai para dormir. O pai acorda da ressaca, os dois vão falar, o Cã viu a tua nudez, aí o senhor estava aí nu, e ele foi lá fazer piadinha do senhor. O Noé, meus irmãos, quando ele vai abrir a boca para profetizar, ele não vai abrir a boca para amaldiçoar o Cã, não senhor e não senhora, porque o Noé caiu a ficha dele, eu pisei na bola, eu pequei contra o meu Deus, e se arrependeu. Então, quando ele vai abrir a boca, e é esse tipo de profecia que muita gente passa por esse texto e não se dá conta da gravidade e da importância que o texto está dizendo. No capítulo 9 de Gênesis, vamos acompanhar o que Noé disse aquele dia e por que nós dissemos que engloba todos nós aqui, essa geração pós-diluviana. No capítulo 9 e versículo de número 25, Noé, ao ser, se arrependido, ele vai abrir a boca, e ele agora está cheio da unção de Deus, e ele vai falar algo que alcança, passa por gerações, alcança a nossa geração e também a geração futura, porque é os pós-diluvianos, os quais nós estamos incutidos nisso. E ele diz assim, maldito, no versículo 25 do capítulo 9 de Gênesis, disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Maldito seja Canaã, seja servo de seus irmãos. Ele está dizendo que o Canaã, que era o filho de Cã foi quem viu ele nu. Cã foi quem foi lá fazer chacota dele para os irmãos. Mas ele não fala de Cã, ele fala de Canaã, ele fala do neto. Você vai discorrer nas Sagradas Escrituras e vai ver o que significa o povo cananeu. Tanto é que quando o Senhor tira Israel do Egito, se apresenta para Israel e falou, eu vou levar vocês para o lugar do cananeu, do Eteu, do Jebuseu, de toda aquela classe de pessoas que se lambuzam no pecado e não querem compromisso comigo. É um povo terrível que não quer compromisso, então eles vão trabalhar, vão construir cidades, vão construir celeiros, mas eles pensam que conquistaram, mas não conquistaram nada, porque estas conquistas quem vai usufruir são jafenitas e semitas. Pastor, onde é que eu incluo nisso? No versículo 26, ele ajunta, dizendo assim, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E nós dissemos hoje de manhã, não pense que Canaã é bobo. Os cananeus são inteligentíssimos. A inteligência e a sabedoria desse povo é tremenda. Eles pensam, eles criam, eles fazem o mundo ficar melhor. Só que eles não usufruem, porque eles preferem viver na vida pecaminosa. Quem é que usufrui do suor dos cananeus, conforme diz o texto sagrado? Espiritualmente, isso quer dizer, as pessoas que não querem saber de Deus, trabalham, são inteligentes, pensam que conquistam, mas todas as ações são feitas para Sem e para Jafé.
ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Pastor, por que ele não abençoou a Sem? Por que ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Sem? Noé sabia que da linhagem de Sem viria o Salvador do mundo. Da linhagem de Sem viria o Messias. Da linhagem de Sem, da genealogia de Sem viria Maria. E da Maria veio o Salvador do mundo. E aí vai incluir agora nós no texto, nós somos parecidos com Jafé, que diz assim no versículo 27, engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Pergunta ao teu vizinho, você sabe o que significa habitar nas tendas de Sem? Tem muita gente que não sabe. Nós passamos por esses versículos e não nos damos conta da gravidade. As tendas de Sem aqui, irmãos, são igrejas. Igrejas. E aqui o texto está dizendo, engrandeça a Deus a Jafé. Habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Em Provérbios diz, o justo é libertado da angústia. O perverso vem e fica no seu lugar. O justo, justificados pelo sangue de Jesus, então o sangue dele nos faz justo. Se quisermos ter as bênçãos e o engrandecimento de Deus, tem que habitar em uma das tendas de Sem. Então nós entendemos que aqui é uma tenda de Sem. Onde existe igreja e ministérios é uma tenda de Sem. E ali, as pessoas que ali habitam, aprendem na tenda de Sem. O Senhor se manifesta na tenda de Sem. O Senhor está presente nas tendas de Sem. O Senhor anda no meio das tendas de Sem. Engrandeça a Deus a Jafé. E habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Nesse exato momento, se você despertar o seu entendimento para entender isso aqui, meu irmão, tem um cananeu nesse exato momento no teu lugar, vivendo coisas maravilhosas no teu lugar, porque você não se deu conta do que significa habitar nas tendas de Sem, para ter as bênçãos de Deus. Quando você entender isso, ter um despertamento, entendi o que Deus está falando comigo, e começar a congregar para valer, você vai ver, Deus tira o cananeu que está no teu lugar e coloca você. E você que estava angustiado, Deus fala, cananeu, vem cá, fica aqui no lugar dele. O justo é libertado da angústia. O perverso vem e fica no seu lugar. Não permita o perverso ficar no lugar de bonança. Isso é para os filhos, é para os que habitam nas tendas de Sem. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! A importância de congregar. Então, em 4 de Efésios, voltemos lá. Em 4 de Efésios, como é que eu devo agora estar na tenda de Sem, já que eu aceitei a Cristo, já que eu tenho uma vocação? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo, ele afunila, dizendo para nós que não existe 2 deuses, é um só. O que ele está dizendo aqui, falando do vínculo da perfeição? Que nós devemos nos amar e respeitar uns aos outros. Ele está falando que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a capacidade, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o ato de falar em outras línguas. Isso é dom. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama o próximo. E quando ele fala que há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, a única coisa que ele não colocou aqui é um só céu. Porque tem gente que não quer nem saber do outro, que é bicudo com o outro, pensa que tem 2 céus, não senhor e não senhora. É um só céu. Então, toda vez que eu falo do meu irmão, falo da minha irmã, eu estou pecando contra Deus. Eu não estou unido.
em pensamento. E um povo que não é unido não tem como prosperar. Quando uma igreja é unida em pensamento, em visão, habitando nas tendas de 100, tendo temor para falar do irmão. Lembra que eu disse aqui esses dias? Nós dissemos aqui, o anjo do Senhor habita ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos tem um anjo da guarda? Deixa eu ver se é só eu e tem mais gente. Então diga assim ao seu vizinho, vou escolher alguém, vou escolher minha esposa. Diga assim, se o anjo que te protege, muito mais poderoso que você, mais forte que você, mais sábio que você, quando você pisa na bola, ele não fala um A contra você. Só quem entende isso. Está entendendo, meus irmãos, onde vai parar a situação? O anjo que é muito mais sábio, muito mais forte, muito mais inteligente, que acompanha a nossa vida, quando a gente pisa na bola, quando a gente desagrada a Deus, ele não dá um pio. Ele não fala nada. E por que às vezes nós queremos falar do irmão? Por que às vezes nós queremos falar da irmã, a qual Deus, o Senhor, derramou sangue para salvar, comprou com precioso sangue? Por que queremos agir dessa forma? Sendo que o moto de Deus, a doutrina de Deus é essa. Quem não é cheio do Espírito Santo, ele tem não o dom de línguas estranhas, mas o dom da língua da fofoca. A língua é maior do que a gravata. Fala daqui, fala de lá, julga aqui, julga lá, e pensa que não é julgado. É muito sério isso. Isso é doutrina para a igreja. Semana passada foi para a família, hoje é para a igreja. Como é que se portamos, como é que lidamos um ao outro, como é que lidamos com outros irmãos de outros ministérios? Desta forma, buscando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo e exalando os dons do Espírito Santo. É dessa forma, meus irmãos. Não existe dois céus, é só um. É um só Deus, é um só Espírito. E ele diz assim, ó, age por meio de todos. Está em todos. Então, olha o temor de Deus que vai entrar no nosso coração. Diga assim, o Espírito Santo age na vida de todas as pessoas que aceitaram a Jesus. Diga assim, mesmo que estão um pouquinho afastados. Diga, mas são de Jesus. Então, se o Espírito Santo está agindo na vida, até mesmo dessas pessoas que são afastadas, você vai abrir a tua boca para falar alguma coisa dessa pessoa? Eu vou falar alguma coisa dessa pessoa? Imagine eu falando alguma coisa dessa pessoa, o Espírito de Deus trabalhando. Espera aí, quem é você para falar alguma coisa, sendo que eu sou responsável por ela? Já que você quer falar, seja responsável por ela. Pague as contas dela. Pega os carnês dela, leva para a tua casa, paga as contas dela. Shhh. Deixa Deus trabalhar. E o temor de Deus entra no nosso coração. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Deixa Deus guardar. Deixa Deus transformar. Porque eu e você não transformamos nem nossa vida, se não for o Espírito Santo de Deus. Amemo-nos uns aos outros. O mundo está muito cheio de ódio. Nos trânsitos, então, irmãos, o que tem de gente mostrando o dedo do meio para os outros, tomou uma fechada, já xinga. O mundo está estranho. E os cristãos têm que ter os frutos do Espírito. Olha o que ele diz, vocês e eu, nós precisamos ter humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Isso são doutrinas. Isso é ensinamento bíblico. O resto é conversa fiada. Ensinamento bíblico para a igreja é isso. Doutrina para a igreja é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna uma pessoa cheia dos frutos do Espírito Santo. Vamos lá em Gálatas 22 no telão, vamos ver quais são esses frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia dos frutos.
É aqui que o Senhor coloca um prumo na nossa vida agora. E vamos ver se nós estamos enquadrados nisso. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas a lei de Moisés não nos mata. Porque nós estamos unidos com Deus no Espírito. Aleluia, aleluia. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa passa a ter a capacidade de ser unida em comunhão na igreja e com os irmãos e irmãs em Cristo. E os versículos 5 e 6 são claros em dizer sobre a unidade, que diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Não existem dois céus, é só um céu. Então o negócio é você se acertar logo com essa pessoa, porque ela pode entrar no céu e você pode ficar para fora. É se acertar logo enquanto estamos no caminho, seja da morte física ou seja do arrebatamento. Se acertar com todo mundo e não ter raiva e ódio de ninguém, nem com a nossa consciência, para que o dia que ele chamar, eis-me aqui, Senhor. Para que o dia que ele falar, chega para cá, nós não vamos ver, como o pastor Rodrigo pregou esse dia, demônios, mas vamos ser recepcionados por anjos. Pode chegar, vamos lá, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 4, versículos 7 a 16. Vamos falar dos dons do Espírito. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista, no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que os homens induzem as pessoas ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos à doutrina. Além de nos amar, é impossível amar se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, quer amar a Deus? Tem que ser cheio do Espírito dele. Quer amar o seu próximo? Cheio do Espírito dele. E na semana passada foi na família. Quem ama a família, porque o próprio Paulo diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente, especialmente os da própria casa, negou a fé. E é pior do que o descrente. Então, quem não ama, quem não cuida da família, não se preocupa com a vida espiritual da família, negou a fé. Não adianta ganhar almas aí fora e não ganhar quem está dentro. Desde a arca de Noé, é com a família que Deus está tratando. Agora aqui está falando sobre, além de nós termos esse vínculo no amor, cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem um dom. E esse dom que Deus me deu, esse dom que Deus te deu, serve para edificação, conforme diz aqui, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que nós venhamos a crescer, até chegarmos à estatura do varão perfeito. E ele continua, para que não sejamos mais como meninos.
Já viu um menino birrento? Já viu uma menina birrenta? Levado por qualquer pensamento? Fica nervosinho, atitude de menino? O que o Senhor está falando? Tem que haver crescimento. Nós estamos aí em 2023, o ano da maturidade, meus irmãos. Se não haver crescimento, o que nós vamos fazer na igreja? Se é na igreja que eu tenho que abrir o coração para Deus me transformar, para Deus me mudar, porque ninguém aqui se muda, é Deus que muda. Nosso ato é: Senhor, me muda. Muda a minha vida, muda a minha história. Enche-me do Teu Espírito Santo. Para que eu não venha falar chocarrices, palavrões. Para que eu não venha envergonhar o Senhor. Para que eu venha amar todo mundo. É isso que nós viemos fazer na igreja. Nós não viemos aqui para passear, não. E apenas rever amigos, não senhor e não senhora. Nós viemos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Porque tem muita gente aí fora precisando de amor, de atenção, de um olhar, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço. É você ungido e ungida do Senhor. É você que Deus encheu. Aleluia. Toda pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo, através da fé, recebe no pacote da salvação, recebe nesse pacote a salvação, recebe os frutos do Espírito Santo e também recebe os dons do Espírito Santo. Dons. Um dos dons que muita gente está esquecendo de pedir para Deus é discernimento. Discernimento de espíritos. Você discernir para não ser enganado. Louva a Deus pela vida da minha esposa. Quando ela bate o olho, ela fala: amor, toma cuidado. É a batata. Tem que buscar esses dons do Espírito Santo, irmãos. No mundo de hoje, onde a tecnologia, você assinou um documento lá, pronto, você perdeu tudo. Se não tiver um discernimento. Se não tiver um discernimento das pessoas. Não é julgamento, é discernimento, para você discernir. Começou com muito blá blá blá. Ah, eu sou profeta. Ah, eu oro. Ah, eu isso, aquilo, ó. Cai fora. É a paz do Senhor, amém, amém, cai fora. Mas deixa eu profetizar na tua vida, irmão. A profecia está aqui. Deus pode usar, irmão, em profecia pode, desde que esteja batendo tudo com o que a Bíblia diz. Esse negócio, eis que o Senhor vos diz, você está de porte com a tua vitória. Mas a Bíblia já diz que eu sou mais que vencedor. Deus manda falar, irmão. O que Deus mandou falar já está falado. Se for um versículo bíblico, manda aí. Se for coisa sentimental, sai para lá. Discernimento de espírito. Para discernir. Ah, eu vou assistir um vídeo na internet, uma pregação. Vamos aprender com o diabo. Aprender o que com o diabo? Jesus falou: aprendei de mim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Discernimento. 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 Recebemos os dons do Espírito Santo. E esses dons não são para que a pessoa se ache melhor do que os demais, muito menos que se receba afagos e elogios humanos. Dons do Espírito Santo é para o crescimento espiritual de todos os membros da igreja. Ah, mas pregou demais. Não é ele, é o dom que Deus deu para ele. A ferramenta nunca é nossa, a ferramenta é dele. A ferramenta é dele. Não, mas louva muito, toca muito. Não é o dom, irmãos, é o dom. Aqui na obra dele é tudo ao dom. Nós estamos todos no mesmo nível. Senhor, é só ele, só ele, só ele. Só ele, aleluia. Só ele. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então vamos seguir o esboço, porque hoje ele mandou fazer esboço. Capítulo 4, versículo 17 a 24 de Efésios. Quando o culto é doutrina, é mais recebendo, né? E depois colocar em prática aquilo que se recebe, para que quando haja paz, você fala: glória a Deus por essa palavra. Capítulo 4, versículo 17 até o 24.
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É dever de uma pessoa que aceitou a Cristo como Senhor, se deixe mudar os pensamentos através da palavra de Deus, não permitindo mais que a sua mente ache normal aquilo que para a Bíblia não é normal. Não, é que o mundo está mais moderno. Jesus é o mesmo. A mentalidade nossa tem que chegar num nível tal que nós batemos o olho e vamos orar. Vamos orar, clamar a Deus. Não é normal o que querem fazer. Destruição da família, sodomia na nossa sociedade, tempos perigosos, músicas, letras de músicas nocivas. Tem uns que até cantam. Já está com a mente cauterizada. Nós temos que congregar, meus irmãos, para que Deus, através do Espírito dele, mude o nosso entendimento. Porque o povo duro de entendimento é o povo de Deus. Uma vez Deus me deu uma mensagem no tema: levantando-se Deus, os inimigos derretem como cera. Quando Deus se levanta, os inimigos derretem como cera. O que dá trabalho para Deus é o povo dele. Um povo de coração, às vezes duro, mente complicada, difícil de abrir a cabeça para as coisas de Deus, para o que Deus quer para o homem, para a mulher, para a família. Tudo aqui, Deus quer sempre o nosso bem. E a gente quer sempre o nosso entendimento. Não, eu penso assim, pronto, acabou. Não é assim. Não é assim. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo diz, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo vivo, por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Não é normal. Não podemos achar normal. Não podemos, mas a vida é de cada um, né? Não é assim. Porque quando a gente estava lá lambuzado, alguém se preocupou e orou por nós. Muitos aqui estiveram na prostituição, muitos estiveram no lesbianismo, homossexualismo, nas drogas, nas bebidas. Jesus nos libertou. E aqui estamos nós. Oh, aleluia. Com a alma perante Ele, através do sangue que nos limpa, quando Ele bate os olhos, está limpinho. Diga ao teu vizinho, continue limpinho. Continua limpinho. Continua limpinho. Ah, mas meu trabalho é muito trabalho externo, irmão, suja mesmo. A alma tem que estar limpinha. Para que quando Ele chamar, você vai partir para a glória. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que vale na vida de quem aceitou a Cristo como Senhor é o que Deus pensa
e não mais o que eu penso sendo certo e errado. É o que Deus pensa. Segunda palavra. Quando esse versículo, no versículo 23, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aonde estava o pensamento de Paulo quando ele escreveu essa parte? O pensamento dele estava em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem de Deus não é aparência, porque Deus é espírito. Imagem de Deus é uma pessoa ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Como diz aqui, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. O que aconteceu que a humanidade caiu tanto? De imagem e semelhança de Deus caiu para um patamar horrível. E agora estamos no caminho de volta. Nós estávamos lixo, estamos voltando para ser luxo. Você pode aplaudir ao Senhor? O que aconteceu? O que aconteceu? Paulo revela o que aconteceu em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, para encerrarmos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, 3 etapas da queda do homem. E por que chegou nesse estágio? Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas, do meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus está dizendo assim: a criação, a vegetação, os animais, o mais sábio entre os homens, será que ele é capaz de criar um simples capim? Que a pessoa pisa em cima? Então Deus está dizendo, toda a criação revela que eu existo. Aquele tactel, né, da bermuda tactel, aquilo lá um americano, né, segundo diz a história, chegou aqui no país nosso, no Brasil, pisou num carrapicho, falou, mentes brilhantes, isso aqui dá para fazer alguma coisa. Esse negócio de zíper, eu vou fazer logo um tactel, baseado nesse carrapicho. Ficou bilionário. Oi? Como? Melcro, aí, Melcro. Então, né, aqui. Então, as coisas criadas, o homem pode criar das coisas que já estão criadas. Petróleo, está na natureza. O que ele pode fazer? O plástico. Pode fazer combustível, mas aquilo que Deus já criou. Agora, eu estou para ver eles fazer isso sozinho, sem pegar nada do que Deus criou. Nem água, nada. Cria a sua própria água, cria tudo. Não conseguem. Só vão conseguir criar daquilo que Deus já criou. Então, as coisas criadas, Deus está falando, prova que eu existo. Mas aí, quando acabava o culto, né, a gente ia, vamos ver o que está passando no Fantástico. Pá, o Big Bang deu uma explosão e aí veio a vida. Eu disse aqui, eu já fui pequenino, pegava aquelas bombinhas 1000, colocava uma latinha em cima e pá, estourava tudo. Eu nunca vi uma explosão ter algo organizado. Tido por sábios, tornaram-se loucos. O segundo estágio. No segundo estágio, versículo 21, de Romanos capítulo 1. Portanto, ou porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Você passa na rotatória do enxuto, está lá um homem saindo da estátua. Ou seja, eu crio a mim mesmo, eu dou vida a mim mesmo. Ah, agora vamos criar um Deus aí, águia. Isso aqui é Deus. Agora vamos pegar, a mentalidade. Vai numa floresta criada por Deus. Corta uma árvore criada por Deus. Faz um ídolo e se prostra diante do ídolo. Põe um ídolo de ouro e se prostra diante do ídolo. E fala, isso aqui é Deus. Tido por sábios, tornaram-se loucos. Então a primeira fase, desprezar o Criador. Segunda fase, tornaram-se idólatras. Terceira fase, tornaram-se imorais. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes entre si. Vamos um pouquinho mais atrás. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Onde é que nasceu o DST? Doença sexual transmitível. Aqui. Onde nasceu a AIDS? Aqui. Desprezaram a Deus. Não deram glória a Deus. Caíram para a idolatria. Tornaram-se narcisistas. E Deus agora, já que vocês querem, o desejo de vocês, lambuzem-se. Só que colhe as consequências. Lá vai os vírus nocivos. Contaminações. Qual é o último estágio? O último estágio é aqui, irmãos. Versículo 29. Estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Nós estávamos nisso. Nós estávamos nisso. De imagem e semelhança caímos para isso. E agora aceitamos a Cristo. Estamos voltando ao status quo. Façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é doutrina. Como eu devo tratar a minha família? Como eu devo tratar os meus irmãos em Cristo? Como eu devo me portar no meio da irmandade? Isso é doutrina. Doutrina não se muda. Não se muda uma doutrina bíblica. Costume passa. Paulo escrevendo aos Coríntios, os irmãos usam véu em Coríntios, saiba que as demais igrejas não têm esse costume. Costume passa, doutrina fica. E hoje recebemos informações sobre doutrina. Os que não vieram domingo passado, vai no Facebook, vai no YouTube, vê o que foi pregado sobre família, doutrina. E hoje, nós que estamos aqui hoje, doutrina, e a semana que vem tem mais doutrina. Vamos estar em pé? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa palavra. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor ainda fala. Onde está o teu Espírito, tem liberdade para falar, para orientar, para nos conduzir, Senhor, ao caminho da justiça. E nós aprendemos hoje doutrina, Senhor, de como nos portar. Quando temos, Senhor, os dons do Espírito Santo, já temos os frutos do Espírito Santo. Nós devemos amar os nossos irmãos, conforme o Senhor disse através de João. O Senhor nos deu o mandamento, que nos amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou e entregou a sua vida por nós. Vamos encerrar cantando assim, ó. Como é precioso, irmão,
estar mais junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele me deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Pode olhar para umas pessoas e dizer assim, ó, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. O amor cobre multidão de pecados. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor de nós. Somos um no amor de Jesus. O Senhor disse no meu coração, aqui no céu só entra quem ama. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Temos que continuar, irmãos. Não é fácil, não é. Mas com Jesus tudo se torna fácil. Tudo se torna fácil. Então tem doutrina para nossa família, doutrina para nos comportar perante os irmãos. Glória a Deus. Sentai-vos um minutinho, nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Às vezes eu esqueço de passar para vocês o relatório lá da África. Aquela querida irmã Vanessa, pastora Vanessa, com o seu marido, eles estão nos ajudando também com o pessoal da África. E ela queria muito fazer um almoço, só que lá só de crianças tem 200. E aí, o que aconteceu? Ela saiu fazer missão e levantou um valor. Acho que levantou R$300 de valor. E aí nós também, os irmãos foram doando, foram fazendo pix e nós levantamos valores também. Então, lá no vídeo da igreja, vocês viram, né? Para quem não sabe, nós temos também um ministério lá na África, no Malawi. E lá no vídeo, o irmão Isaac reuniu as irmãs. Vocês viram como que é lá? As panelinhas, tudo lá no fogo, né? Com aqueles latão. E fizeram um almoço para 200 crianças. Só que os pratinhos eram só 70 pratinhos. Então, comia uma leva, aí eles lavavam, outra leva agora. Lavaram, outra leva agora. 200 crianças se alimentaram, fora os adultos. E a gente pensou, falei, Senhor, mas e agora esse valor, as coisas estão tudo caro lá no Malawi, e deu para fazer o almoço para eles ontem, e hoje, você viu o tanto de criança com o lanche na mão? Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Com o seu pãozinho, com o seu suquinho na mão, glória a Deus. Tudo isso, né, através das nossas contribuições. E hoje, né, uma alma, cada domingo está indo mais gente lá. E uma alma aceitou a Cristo hoje lá também, e já foi apresentado aos irmãos, então o Senhor está salvando. Então a Bíblia diz assim, né? Onde se fazer ou se fizer celebrar da memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E o Senhor não falou no meu coração assim, você sabia, meu servo, que vocês fazem celebrar, ajudam a fazer celebrar o meu nome no Malawi, vocês ajudam a fazer celebrar o meu nome no Paquistão, onde a gente alcança, né, esses irmãos lá no Gideões Missionários, porque as nossas contribuições ajudam os irmãos a celebrar ao Senhor. Então, ó, recebamos juntos a bênção do Senhor. Onde se fizer celebrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Recebe essa bênção em nome de Jesus. Recebe essa bênção. Então, a gente vai estar conversando para ver se, embora às 5 horas, agora 10, 11, 12, é muito difícil o Isaac participar, porque lá já é madrugada. Então, às vezes, eu queria pôr ele aqui no telão, mas vamos ver como é que vai ser, se ele faz uma vigília qualquer dia desses aí, para aparecer no telão, para falar um pouco de como é que está a situação. E ele fala assim, pastor,
põe o povo no avião, vem para cá. Ele fala, as mamães querem agradecer vocês. Ele fala as mamães, porque elas são gratas a Deus, irmãos. Eles não têm aquele lanchinho todo dia. No fim de semana que a gente manda, que eles se alegram. Lá é uma farinhazinha, muito difícil a alimentação lá. E quando você e eu, nós contribuímos, nós levamos alimento lá também. Tudo isso é feito com os nossos dízimos e ofertas. Então vamos ofertar e contribuir na casa de Deus. Senhor, os irmãos, neste último domingo que separaram as suas primícias e vão contribuir na sua casa, para que continuemos a fazer a ação social, a pagar as contas aqui desse local e também evangelizar o seu povo, Senhor. Abençoa, nós fazemos celebrar a memória do teu nome. Cumpra, Senhor, sobre nós essas ricas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem for contribuir, esteja em pé, facilita o pessoal da diaconia. Já demos todos os recadinhos, então, amanhã, segunda-feira, oração, quarta-feira, culto, quinta-feira, culto na casa do irmão Alexandre, sábado, culto com os homens. Pastor, posso convidar um colega de trabalho? Deve. Pastor, posso chamar um colega meu para vir? Deve. Traz ele para cá, que o Senhor tem algo para falar no coração dele. E às vezes, irmãos, eu sei que a gente estende o convite, né? Mas tem pessoa sucinta, que Deus pede para você insistir com a pessoa, porque Deus quer tratar. Né? Às vezes um beiro de um divórcio chega aqui, uma palavra, Deus transforma tudo, a pessoa sai daqui com a mente renovada e a glória de Deus desce na casa. Vamos estar em pé. Graças a Deus. Senhor, despede o teu povo debaixo dessa palavra. Doutrinas bíblicas para a sua igreja. Doutrinas bíblicas para as famílias. E domingo que vem o Senhor nos dará mais doutrinas, ó Pai. É necessário sempre pregar as epístolas paulinas e também gerais, para que o seu povo, nós, o seu povo, não venhamos a ficar perdidos, ó Pai, mas venhamos a saber como nos comportar agora que entregamos a vida ao Senhor. Aleluia. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana para você. Você que vai estar conosco amanhã, esteja mesmo buscando a presença de Deus na quarta-feira. Vou fazer um vídeo para vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá para vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.